convidando aqui com muito prazer, com uma honra receber aqui o Dr. Lucas Fonoli, CMIO do Hospital São Francisco de Assis. Ele vai apresentar aqui um caso de uso, modelagem preditiva de risco de óbito em internações oncológicas. Por favor, doutor, fique à vontade. Obrigado. Bom dia, é um prazer conhecê-los. Hoje eu vou trazer alguns detalhes sobre o nosso projeto, mas, acima de tudo, a proposta aqui é trazer a verdade por trás das cortinas, o que realmente aconteceu no projeto, o que é que a gente realmente aprendeu fazendo isso e os desafios que os hospitais vão enfrentar com isso. Muito se fala sobre AI, aquela maravilha, muito do que se compra em AI, na verdade, são caixas pretas, a gente não tem acesso ao que tem dentro. Se a gente não consegue nem ter acesso ao que tem dentro, como é que a gente vai mensurar e comparar o que a gente esperaria desse resultado? E essa jornada que eu apresento aqui para vocês foi uma construção de um modelo preditivo totalmente in-house. A gente treinou com nossos dados. Então, como é que a gente conseguiu fazer isso? Antes de mostrar o case em si, eu preciso mostrar um pouquinho do contexto, para vocês entenderem um pouco desses desafios. Então, o primeiro ponto, meu nome é Lucas, eu sou médico, sou cientista de dados, comecei no São Francisco como gerente médico, é um hospital que, para vocês terem noção, nem gerente médico tinha, Foi a partir de algumas conversas, assumi a posição e aceitei esse desafio, e ao longo dos anos, já estou lá há um pouco mais de 3 anos, a gente foi aumentando o escopo, mudando um pouco o trabalho, ao ponto de pedir para me dar essa oportunidade de também trabalhar como CMIO. É uma instituição que não tinha qualquer governança de dados, qualquer capability em dados, zero. Então, assim, qualquer coisa que fizer com dados, contrato externo, nem analista de BI. Então, como é que você passa de uma instituição que nem analista de BI tinha, de 3 anos atrás, e desenvolver seu próprio modelo? O Hospital São Francisco, ele é um hospital grande porte, ele é 180 leitos, mas a gente sabe que dentre a ANAP, grande porte é pequeno, frente às redes, E entre os desafios, para vocês terem noção, alguns setores ainda usavam papel. Como, então, um hospital que em alguns setores usa papel, você treina um modelo? Como você faz AI sem dados? E é a provocação que eu vou fazer com vocês hoje, a gente conseguiu. Então, situação real, dados fragmentados, então o que você tem? Qualidade questionável, você não tem data stewardship para poder vislumbrar esses dados, melhorar a qualidade desses dados, pedaços ainda em prontuário em papel, qualidade comprometida, fica aqui só para a gente criatividade. Que caminhos alternativos a gente pode ter para conseguir dados de qualidade e poder trabalhar e enriquecer esses dados? Mas a pergunta que fica é, como é que eu implanto, treino um AI sem dados? E o que a gente usou aqui foi vias acessórias. A gente está falando de AI aplicada à assistência. Ok, então qual é a primeira coisa que você pensa? Para treinar para assistência, eu preciso de dados clínicos. Vou pegar notas clínicas. A provocação que eu faço aqui para vocês não seria o primeiro caminho que eu iria. Eu nunca esqueço das aulas que eu tive com o Rodrigo Signorini, o Head de Dados da Sul América. Ele não gosta muito que eu continue repetindo isso, mas eu adoro essa frase, me marcou muito, Que eles, assim, mesmo aqui na Sul América, para mim, CID médico não tem muita importância, não. Porque a verdade é que mesmo que fosse digital, não quer dizer que o dado ia ter qualidade. O dado que simplesmente ele é imputado no sistema e não serve para nada, no quesito de não vai com processo, não vai com faturamento e ninguém olha, não dá para confiar. E aí você vai treinar um modelo que vai estar enviesado com aquele dado de péssima qualidade, como é que você faz? Então, a provocação que eu digo assim, que dados vocês têm no hospital de vocês que competem em assistência ou que são orbitantes à assistência que tem maior qualidade? No meu hospital eu vi um deles, faturamento. Por exemplo, nosso hospital é filantrópico. O CID da IH tem muito poder, porque tem incentivo financeiro. Se aquele CID estiver errado, paga menos. Então, se tem incentivo financeiro, vai ter alguém trabalhando para melhorar a qualidade daquele dado. E assim, o dado, uma coisa que eu gosto até quando eu dou aula sobre gestão baseada em dados, a gente pega aquele manual da ONA de indicadores, eu sempre boto 2 campos. Vamos fazer ficha técnica de indicador. Embaixo eu quero que você bote viés e custo. Todo dado tem custo. Agora, como eu diminuo o custo desse dado e diminuo os vieses? Por isso que eu gosto muito de dado de processo. Ele é o que tem menor custo. Em realizar um processo que já está mapeado, ele gera dados. Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Tempo de atendimento em PA. Se você já tem no prontuário o processo, entrada e saída é abrir e fechar o prontuário. Você tem um dado automático de baixo custo. Se não tivesse um prontuário, seria literalmente alguém cronometrando. Ou seja, o custo disso, olha a comparação. E ele não é enviesado, é só o viés dele abrir ou não o prontuário. Não tem como trabalhar sem aquilo. Então, é um exemplo simples de um dado de boa qualidade. Então, por exemplo, quando eu fui fazer segmentação da oncologia, a PAC teve muito peso.
porque é a partir da PAC, do tratamento oncológico, da liberação do pagamento daquele fármaco, eu tive o dado mais importante. E o CID, quando você vai fazer uma classificação, é onde você separa a categoria. Se bota o paciente na linha de cuidado errado, acabou tudo. Não adianta refinar. Então, assim, você começa com os dados de maior qualidade e aqueles dados que são mais duvidosos, com menos precisão, você usa para filtro fino, ajuste fino no BI. Mas os primeiros, eles têm que ser confiáveis. Então, com essa digitalização completa, esses dados fragmentados, a gente foi buscar esses parceiros. Uma fonte, como eu falei, foi processo de faturamento. Outra fonte que eu provoco vocês a pensarem que outros sistemas dentro do meu hospital estão produzindo dados que são de qualidade e a gente não está usando. No nosso caso, eu tenho 2 exemplos. O primeiro que a gente usou foi DRG. Gente, eu tenho 3 enfermeiras, no hospital de 180 leitos, tem 3 enfermeiras codificadoras. Uma pessoa o dia inteiro treinada a codificar dados. E eu vou usar isso só para um BI? E, na verdade, um BI de terceiro? Então, qual foi a primeira coisa que eu peguei? Conectei na API deles, li toda a documentação. Tudo bem, quando você recebe o dado, não tem nada. Como é o manual, o que é que significa esse dado, o que é que tem lá? Tive que fazer basicamente uma engenharia reversa, deu mais de 50 páginas de documentação que a gente teve que fazer, mas o que é que eu ganhei com isso no final? Um dado de ótima qualidade, mais de 120 variáveis para cada internação. Com esse dado de qualidade, validado por enfermeiro, eu consigo fazer todo o alicerce dessa inteligência de dados, treinar um algoritmo, e todos os outros dados, juntando DRG com faturamento, o que eu não tiver lá, que eu precisar pegar do prontuário, é só o last mile. Mas eu já tenho uma base sólida de dados confiáveis para poder começar a trabalhar nisso. Condições adquiridas, aí você pensa, pô, Lucas, mas você pode pegar no TASI, eventos adversos, condições adquiridas. Não tem. Como não tem? Fica notificação. Agora, quando você tem enfermeira codificando, ela faz isso. No meu hospital, 60% dos eventos adversos quem abre é no setor da auditoria. Que até isso, não é mais enfermeira codificadora. Eu transformei num setor de auditoria clínica. A gente criou um nível de auditoria clínica, um escritório de hospitalização, e são essas pessoas que fazem auditoria e já fazem a codificação. E nisso eu tenho dado de qualidade. E nisso eu baixei essa base e transformei na nossa base analítica. Trouxe para presente, só que a partir do momento que você traz essa base e começa a manipular, fazer o ETL, você pode enriquecer. Então, eu trouxe variáveis que não existiam no DRG. Linha de cuidado, o básico. O DRG tanto fala que é feito para auditoria clínica. Na verdade, o DRG foi inventado para análises preditivas de custo hospitalar. Você vai falar de auditoria, não tem como não avançar para uma linha de cuidado. Depois você vai para um Clinical Pathways. E a gente criou a linha de cuidado. Com base nos dados, eu consigo fazer uma clusterização e separar a linha de cuidado. Então, quando eu vou para o meu BI lá, olha lá, pô, eu quero ver a linha de pneumonia adulta, eu consigo filtrar e saber exatamente que equipe é que eu vou ter que puxar a orelha para poder mexer nos indicadores. No final, eu vou falar de outra plataforma que a gente está usando também, que é da FOSP, que essa é nova. Mas com o DRG, na época a gente estava com DRG e faturamento, o que é que eu consegui produzir fazendo meu próprio algoritmo? Porque qual é o problema? Algumas plataformas até têm alguns algoritmos de prateleira, predição de óbito, predição de queda. Só que assim, me deixa muito desconfortável como cientista de dados e como médico, colocar um algoritmo que eu não tenho acesso a nada. Eu não sei que modelo foi usado, de onde veio os dados, mas assim, tem 500 hospitais que tem esse sistema e eu peguei esses dados lá. Ok, qual a performance? Qual o recall? Qual a acessibilidade, especificidade? A gente não tem acesso a nada. Manda e-mail para o fornecedor, ele não vai responder. Então, eu não me sinto confortável como médico confiar numa informação que eu não sei o que vai gerar de impacto. Quando você vai contratar, por exemplo, um simples teste de influenza, desse eu padronizei para o hospital, lá tem escrito na caixa, 96% de sensibilidade, 90% de especificidade. Você tem que saber quanto é. Você está lidando com vidas, com saúde. Uma decisão que você toma errada com base naquele algoritmo, como é que você faz? Ainda não, a Anvisa ainda não conseguiu chegar no AI as a Medical Device, no sonho que a gente quer em legislação, mas enquanto a Anvisa não apertou esse lado ainda, a gente, como instituição com responsabilidade, tem que apertar. O que é prudente para o nosso hospital? Então, por isso que a gente seguiu pelo caminho de fazer o nosso próprio modelo. Então, com base nesses dados, a gente fez uma limpeza, usei mais ou menos 120 variáveis, CIDs, eventos adversos, perfil do paciente, com o conceito de tentar prever dos pacientes internados da oncologia quais tinham maior chance de falecimento. Por que exatamente no internação? O ponto que eu queria gerar valor era no encaminhamento para o paliativo. Imagina um paciente oncológico, já está desgastado, já faz quimioterapia. Será que vale a pena eu operar ele de novo?
ou será que vale a pena eu paliativar, dar toda a condição possível para ele, mas talvez até conseguir que ele vá para casa em vez de operar de novo. Então, essa era a ideia desse algoritmo. Dentro do algoritmo, a gente fez mais de 1000 modelos. Eu entrei na mente pensando assim, eu provavelmente vou usar uma árvore randômica, porque o problema de você trabalhar com dados de saúde, principalmente com CID, é que assim, quando você vai treinar um modelo, você tem que abrir a variável. Como assim? É como se fosse tudo sim ou não. Paciente tem CID, câncer de mama sim ou não, câncer de próstata sim ou não. Então, olha quantas variáveis tem. Vai virar 5.000 variáveis, 10.000 variáveis, é o que a gente chama de matriz esparsa. Então, a forma como você treina esse modelo também é um pouco delicada. A gente tem que usar modelos que a gente chama não paramétricos, não é a simples regressão linear. E nessa eu achei que a árvore randômica ia ser melhor, testei mais de 1000 modelos, fiz vários ajustes, e no final a rede neural foi melhor. Só que, independente de eu falar de forma técnica, o que é que eu fiz de ajustes, porque até como é que eu avalio? O que é melhor? Como esse algoritmo serviria para predizer óbito, eu preciso focar muito em não ter falsos positivos. Porque se eu disser que o paciente vai falecer e ele não iria, eu deixo de operar quem que deveria. Então, o principal é falso positivo. Então, no meu caso, o indicador de sucesso seria o recall, que é a especificidade. Não adianta olhar a acurácia. Você vai para o fornecedor, não, meu modelo tem uma acurácia de 94%. Não serve para nada. Nesse exemplo daqui, a acurácia era quase 95%, mas quando você vai para o recall, 69%. É respeitável, melhor do que 50%. Mas isso aqui é algo real. Você podendo usar esse dado sabendo, olha, esse dado é 70%, 69% de sensibilidade. Beleza, o que importa é conhecer isso. Tá? Então, isso aqui foi com as segmentações e o capability que a gente desenvolveu de processar esses dados in-house. Aqui são o desempenho desses algoritmos. Então, depois desses ajustes aqui, a gente chega no recall. Na verdade, foi 75%, mais ou menos 6%. Esse ganho daqui, essa é a curiosidade. Na verdade, depois de todos os ajustes de modelo, a gente chegou no 69%. Só que o que acontece? Um modelo preditivo, quando você faz ele do zero, você tem controle total, ele não prevê sim ou não. Ele dá uma linha de probabilística. Qual o percentual de chance daquilo? E você precisa interpretar isso e escolher esse output. Mas quando você vai lá no Python direto, ele vai dizer um sim ou não. Então, por exemplo, o último ajuste que eu fiz foi isso aqui, limiar de decisão. O limiar de decisão padrão no Python é 0,5. Então, se ele tiver 50% de certeza que vai morrer, diz que é sim, 50% não. Só ajustando esse limiar de decisão de 0,5 para 0,4, porque, para mim, eu precisava que ele tivesse mais certeza. Só diga que ele vai falecer se você tiver pelo menos 60% de certeza. Olha o que aconteceu com o recall. De 69 foi para 75. Por mais que eu cair um pouquinho a acurácia e cair precisão, você precisa ter muito bem claro qual é o indicador de performance. Nesse modelo, era a sensibilidade. Talvez, vou dar outro exemplo, tem um colega que tem um modelo preditivo para câncer de pele, que ele usa Machine Vision. No caso dele, é um modelo para triagem, é o oposto. Eu tenho que minimizar falsos negativos, porque um falso negativo é um paciente não investigado para câncer. Então, quando você vai treinar um modelo, você tem que saber bem o que é que eu quero dele, necessidade de negócio e qual indicador matemático eu vou usar para indicar performance. Até porque na hora de construir, foram mais de 1000 aqui que eu fui testando, apertando os parafusos, até chegar nesses valores. E aí quando você fala assim, pô, Lucas, mas você tentou mais de 1000 modelos, isso não é ajuste demais, ficou muito overfitting, que a gente chama? Não, a gente faz várias randomizações, por isso que tem esse mais ou menos 6%, porque tem uma margem disso. Então, vários modelos para ter essa margem de precisão, em vez de ficar só adaptado para aquela amostra. Só que, assim, sendo sincero com vocês, esse modelo daqui, ele não está em produção. O que é que a gente encontrou que travou isso? Uma coisa é você desenvolveu todo esse capability, fez a programação, conseguiu essa performance e testou. Só que entre você ter isso no seu computador e você ter isso na prática clínica, na rotina, tem muita barreira no meio. Então, se a gente está falando que a gente usa um TASI Delphi, local, num banco Oracle, não tem como processar, então você tem que ter todo um pipeline para jogar para a cloud, fazer isso em tempo real. E mesmo que você tenha isso em tempo real, você ainda tem que pensar, e a UX? Não adianta ter um modelo 100% preditivo que não chega no médico. Ou então coisas que são reais até nos Estados Unidos. Vários CMIOs nos Estados Unidos estão desligando modelos porque não estão conseguindo ver gerar valor. Como você vai comunicar isso para o médico? Em que momento da prática clínica o processo ele vai ser consultado daquilo? Ele vai confiar naquilo? Realmente vai mexer na caneta dele? Isso são coisas que a gente não conseguiu desenvolver, não conseguiu provar ainda. Então, aqui desafios. A integração legada, mudança desses processos, recursos, porque isso é caro também,
Pô, você rodar isso aqui no Databricks todos os dias, qualquer coisa é contas absurdas de cloud, né? Então, primeiro, o que a gente conseguiu com isso? A gente não está no real time, mas a gente consegue olhar para o retrovisor. Consigo processar uma vez por mês, baixo todos os dados, rodo na minha própria máquina, faz essa predição e eu posso jogar no BI. É um primeiro passo. Eu preciso disso em tempo real, ou com 1% do custo, eu consigo olhar para o retrovisor, ter um mínimo de indicador daquelas equipes e conversar. Olha, equipe tal, cirurgia oncológica, a gente poderia fazer tais ajustes, eu acho que tal padrão, e isso você pode usar na sua governança clínica, ajustar um protocolo, já gera um valor. Mas, em suma, o que eu digo para vocês é o seguinte, o que é que a gente mais aprendeu com isso, que é o maior valor que a gente teve com isso? Não foi a criação do modelo. A partir do momento que você traz esse esforço, essa intenção, trazer esse capability para o seu hospital, é sobre a maturidade que vocês adquirem com dados. Porque para você treinar um modelo, você tem que fazer tanta análise exploratória, mastigar tanto isso, que qualquer outra coisa fica facinho. Depois que você faz um modelo com esses dados, fazer um BI e fazer qualquer tipo de BI, automação, fica simples, porque é como se você conhecesse aqueles dados, aquela base na palma da mão. E, veja bem, a gente está na era dos dados, a gente cansou de falar isso, estamos nas eras dos dados. O ouro são os dados. Você vai te aguardar, vai entregar para o outro explorar? Vai arrendar esses dados? O importante é, os hospitais precisam desenvolver esse capability. Vocês precisam poder navegar no ouro de vocês, não entregar só para os outros. Porque, assim, a gente fala de estatística que, mesmo na Europa, 97% dos dados em saúde não são utilizados na assistência. 97%. E cada vez mais a gente vai ter mais dados. Algumas estimativas falam que hospitais digitalizados, paperless, principalmente quem tem patologia e tal, já produz quase 1 terabyte de dados por ano. É muito dado. Então, a gente precisa saber muito bem que dados eu vou utilizar, como eu começo a utilizar, e não quer dizer que você precisa utilizar tudo, mas alguma separação a gente tem que fazer. Tá? Então, aqui a gente desenvolveu esse capability, começou a estabelecer processo de ETL, a gente não usava enriquecimento no Java Python, era tudo direto no BI. BI, direto na base de produção, na base de produto. Enquanto isso, agora a gente desenvolveu forma de enriquecimento, começando a botar data lake, enriquecendo dados em camadas. E isso também iniciou uma cultura de dados. O que começou aqui, hoje a gente já tem um time mais conciso, montou um time de governança de dados, começamos a contratar analistas de negócio. Então, hoje a gente tem um enfermeiro no nosso time, tem eu como médico, estamos investigando também a possibilidade de contratar um farmacêutico, tudo um time de dados, um time de TI. Porque, no final das contas, é isso que vai gerar o valor, é esse capability. E o próximo projeto que a gente pegou com isso daqui, focando no que a gente aprendeu de capability, agora sem focar nos modelos preditivos, e é uma sugestão que eu dou para vocês aqui, que é uma outra base que a gente encontrou uma mina de ouro. Quando a gente fala de oncologia, a gente também não tinha tantos desses dados lá na base, mas os hospitais daqui de São Paulo, que são associados ao SUS, têm um sistema chamado FOSP. E a FOSP é um ouro não encostado. A maioria dos hospitais não tem acesso a essa base, eu andei conversando com eles, e eles estão no momento que até fim do ano eles vão lançar uma versão que vão disponibilizar as APIs para a gente usar, mas eu já tive acesso prévio a uma cópia dessa base, e é ouro. Eu tenho lá mais de 130 variáveis para a jornada oncológica, tudo pronto. O que eu tive que desenvolver em mais de 100 páginas para descobrir, por exemplo, se um paciente fez cirurgia oncológica ou não. Não tem uma variável sim ou não, fez ou não fez. Tem que fazer toda uma base, quais são todos os códigos, procurar na tabela de procedimento, para depois produzir uma variável simples sim ou não. Só que depois que você faz esse enriquecimento em camada, que você tem camada ouro, você faz um BI em 30 minutos. É só puxar sim ou não aqui, sim ou não ali, e está tudo pronto. Só que muitos desses dados que eu tive que minerar já estão prontos nessas bases. Então, vocês de São Paulo, fiquem de olho que nos próximos meses eu espero que eles liberem essa API, ou então vamos cobrar junto, que eu estou bem animado que o próximo projeto que a gente vai fazer com isso aqui é a navegação oncológica. Todos os hospitais, normalmente, que botam navegação oncológica, bota CID a CID. Primeiro bota a mama, primeiro bota a próstata, e a gente foi ousado a dizer, não, eu vou botar tudo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque não importa o CID. É basicamente impossível você ter uma cobertura 100% de precisão de identificar desvios de padrão, desvio de jornada, só com um enfermeiro olhando manualmente. É desumano imaginar, pô, eu estou com 5.700 pacientes na carteira. Sei que para grandes hospitais isso é muito, mas é pouco, mas para a gente isso é muito conseguir gerenciar com o que a gente tem. E olhar de um por um não tem como. Então, o que a gente está desenvolvendo? A partir do momento que eu tenho todos esses dados identificáveis, e eu tenho mapeado toda a jornada de todos os CIDs,
O próprio sistema motor de regra vai identificar todos os desvios do padrão e só vai ter uma lista. O enfermeiro navegador, você vai precisar pegar o telefone. Fulano de tal não veio para consulta, vamos ligar. Fulano de tal faltou a quimioterapia. Fulano de tal está com o exame atrasado. Então, os dados que eu tenho, isso daí tem que vir pronto para o enfermeiro, para ele só intervir, ligar e navegar. Ah, depois do futuro você vai poder botar automação, mensagem automática? Pode, mas enquanto eu não tenho, eu podendo trazer mais proveito, podendo aumentar a eficiência do meu enfermeiro navegador, para mim já valeu. Tá? Então, essa é a reflexão que eu trago para vocês, o capability, o poder desse capability de gestão de dados. A gente tem esses desafios em comuns, cada um na sua maturidade. Eu sei que tem algumas instituições que já têm esses dados organizados, mas eles estão se preparando há muitos anos. Tem grandes grupos que passaram 3 anos só estruturando dado clínico para agora estar com terreno fértil para poder conectar qualquer coisa, desenvolver outros algoritmos. Mas eu sei que a maioria dos pais não fizeram essa preparação. E agora não adianta querer correr de, eu não fiz essa preparação, é só começar a comprar um monte de fornecedor, conectar que eu resolvo. Não vai resolver. O alicerce precisa ser feito. Enquanto isso, você quer conectar algumas coisas para gerar valor, beleza, mas vamos desenvolver esse alicerce que os grandes grupos já vêm fazendo há muitos anos. Antes de se falar de IA generativa e tudo mais, já estavam desenvolvendo. E o caminho é único, cada hospital vai ter seu desafio, a quantidade de sistemas, quantidade de dados, tudo isso é único e o que importa é isso, começar imperfeito, mas sempre pensando em estruturar. Eu estou imperfeito, mas o que é que eu vou estruturar para ter isso organizado em 3, 5 anos? A saúde nunca foi disruptada em 2, 3 anos. A gente está nesse momento de hoax, né, todo mundo falando, mas a gente tem tempo. O mundo não vai mudar em 2 anos. Vamos começar a organizar, que a gente organizando para 5 anos estar com isso pronto, a gente ainda tem muito tempo de colher frutos. Tá bom? Então eu digo isso, o valor está na jornada e na construção desses capabilities de inteligência de dados. Bom, obrigado. Uau! Uau! Que aula! Começamos aqui já. Queria agradecer demais. Eu queria, assim, me chamou muito a atenção, obviamente, o caso de uso apresentado. E aí, pessoal, quem tiver perguntas e respostas, por favor, manifestem. Pessoal que está no online também, por favor, quem tiver perguntas, podem colocar no chat, que a nossa equipe aqui vai fazer com que chegue até o apresentador. Mas uma coisa que me ocorreu durante a apresentação, eu assistindo a apresentação, eu estava aqui pensando. Todo mundo sabe o papel de um CMIO? Obviamente que eu não vou ver a resposta de quem está online, mas eu queria saber aqui, o pessoal que está no presencial aqui, né? Chief Medical Information Officer, CMIO. Quer dizer, a gente viu um médico, né, fazendo uma apresentação aqui, que quem não sabe que ele é médico, que ele é um CMIO, quem chegasse aqui desavisado ia falar, cara, é um CIO, é um diretor de tecnologia, é alguém tech, 100% tech, de formação, de carreira, de know-how na área de tecnologia, né? E, no entanto, é um médico. A ABCIS é a Associação Brasileira de CIOs e Líderes de Tecnologia em Saúde, mas nós temos também, porque a gente percebeu essa intersecção, né? O doutor Felipe Cabral, que é o que é o gerente de saúde digital do Hospital Moinhos de Vento, ele responde hoje pela nossa diretoria médica na ABCIS. Porque, vejam, essa intersecção entre, e essa mediação entre o corpo clínico e tecnologia, porque o médico, às vezes, né, ele se entende melhor com outro médico, não é isso? Eles falam a língua deles, né? O CIO, muitas vezes, não sabe falar, ele sabe falar a linguagem de negócio, mas, às vezes, ele não sabe falar a linguagem do corpo clínico. Não é isso? Então, o papel do CMIO, que é o que eu queria chamar a atenção aqui, é justamente fazer essa ponte, essa tradução, né, da tecnologia com o corpo clínico e vice-versa. Qual é o desejo, qual é a necessidade, qual é a dor do corpo clínico, né, para que a TI possa pensar em como resolver empregando tecnologia. Então, a gente defende na ABCIS que os hospitais tenham a figura de um médico
que pode até não, né, não, às vezes é uma questão de nomenclatura, né? A gente fala CMIO, mas não necessariamente, mas que tenha a figura, que tenha essa pessoa fazendo essa tradução. E acho eu que a gente vai ver acontecer isso mais vezes hoje aqui. Então, queria parabenizar a apresentação, agradecer mais uma vez. Eu queria... alguém tem alguma pergunta? Alguma... Aqui, vamos... As apresentações vão ser disponibilizadas? Sim, as apresentações, desde que autorizadas, né, serão compartilhadas depois com todos. E aí, pegando o gancho, deixa eu só fazer um esclarecimento que eu devia ter feito no início e acabou passando. Os cases que vão ser apresentados hoje aqui, bem como nas próximas sextas-feiras, durante o mês de agosto, foram cases que foram selecionados pela Comissão Técnica Avaliadora. Essa Comissão Técnica Avaliadora, ela foi formada por um representante da BCIS, um representante da ANAP e um representante da SDB. No caso da SDB, o Dr. Carlos Pedrotti, que é o presidente e é o gerente de saúde digital do Hospital Albert Einstein. Nós recebemos, eu não tenho os números aqui, mas eu vou pegar, eu devia ter trazido, eu vou trazer um número para vocês até o final do dia. Quantos cases nós tivemos submetidos na chamada pública que foi feita em fevereiro, para a primeira edição do showcase. Passados 6 meses, então, a gente faz uma nova chamada pública para que os hospitais submetessem os casos de uso, e a gente percebe uma evolução, né? Em termos de quantidade de cases que foram submetidos. Então, a leitura que a gente tem é que o mercado, os hospitais estão nessa jornada de experimentação, estão nessa jornada de aprendizado, mas como um dos requisitos dos cases era impacto, né? Era poder medir impacto e que esse impacto, de fato, fosse positivo para mostrar o potencial do uso da IA. Então, a gente percebeu que, nesses 6 meses, como nós tivemos mais cases sendo submetidos agora, né, atendendo a esse requisito, significa que o mercado está amadurecendo, né? Então, eu queria fazer esse esclarecimento, tá? Então, nós recebemos uma quantidade de cases, obviamente, muito maior do que o tempo para apresentação, e nós estamos estudando, deve ser disponível, a gente está montando uma aplicação web, um portal, onde a gente vai criar uma biblioteca de casos de uso de inteligência artificial na saúde, tá? Então, a gente vai disponibilizar isso para todo o mercado, para todo o setor, de forma que aqueles que também submeteram case, que é um case também potencial, mas que não pôde, por uma questão de restrição de tempo, participar do showcase, possa ainda assim disponibilizar a experiência e essas lições aprendidas para o setor através da plataforma. Tá? Então, já dando spoiler aí para vocês, porque isso é decisão recente. Outro recado, lembrar que a gente está com um coffee break, né, lá fora, para quem está aqui no presencial. Infelizmente, quem está no online vai perder aqui o pãozinho de queijo da ANAP. Alguém mais tinha levantado a mão que tinha uma pergunta, né? Aqui, então, pera lá. Pois não. Bom dia. Doutor, parabéns pela sua trajetória. E eu sou da área de dados, né? Então, eu vim do varejo, agora estou na saúde, é apaixonante. Mas gostaria de entender essa sua trajetória. Quanto tempo para você chegar nessa maturidade, pegar seus dados lá, né, do DRG, conhecemos muito bem, e para chegar nesse ponto de falar, puxa, eu tenho algo realmente, né, que faz a diferença. Quanto tempo para você fazer esses ajustes e realmente chegar e falar, puxa, agora temos essa área de dados. Isso é interessante para ficar claro para todo mundo que é uma jornada, né? Não é fácil. Obrigado. De nada. Veja bem, tem uns 2 anos que eu comecei como gerente médico, depois fui basicamente para CDO, para depois ajustar para o CMIO. E é um caso um pouco peculiar, porque, na verdade, você pensa que eu tenho uma equipe inteira fazendo isso aí, eu tive que fazer tudo. Eu não tenho um programador Python, eu tive que fazer desde o SQL, conexão com a API, desenvolvimento Python, BI, eu fiz tudo. Assim, foi quase um experimento. Na verdade, esse case em si foi o TCC que eu fiz lá com o Einstein quando estava no ciência de dados. Então, assim, eu não demorei tanto tempo porque eu acabei fazendo só e foi tudo uma experimentação. O que, na verdade, demorou para acontecer foi a transformação da instituição com a construção desse capability. Que, por um lado, a capability ficou comigo.
mas o que eu acabei fazendo com isso é trazendo o que eu aprendi de capability para infundir isso na instituição. Então, isso demorou mais de um ano, e eu digo que, assim, tem alguns movimentos que aconteceram, tem coisas externas e tal, que começaram a amadurecer mais esse ano. Então, toda essa parte de dados, então, por exemplo, essa parte de enriquecimento de dados, até pouco tempo atrás, eu estava tendo que fazer tudo no meu computador, porque eu não tinha Databricks, eu não tinha como fazer essas conexões. Então, a gente estava até estudando comprar o Databricks, e lá no hospital a gente usa o Inow. Então, por exemplo, outra coisa que foi positiva, o Inow desenvolveu uma função de rodar scripts, e nem eles próprios tinham pensado que dava para rodar que nem o Databricks, para fazer ETL. Então, é algo que a gente está implantando agora, e a gente faz os cadernos, os Jupyters, exporta o Py, que é o script, faz uma automação no Inow para ele rodar o algoritmo, e ele gera as camadas, ele gera uma outra base que depois você pode puxar para o BI, e inclusive fazer infusão. Então, você pode, por exemplo, no Inow a gente faz muito, às vezes, copiando da base, você pode pegar um pedaço do BI puxando direto da base e outro pedaço puxando do que você enriqueceu. Então, é algo que a gente tem acelerado mais esse ano, e podendo entregar mais ferramentas. E vem muito de negociação, né? Para poder avançar nisso, de dezembro para cá, eu basicamente saí da operação. Então, até como gerente médico, estou muito mais como gerente de práticas médicas de operações médicas. Então, estou muito mais com processo, protocolo, melhoria, e aí vem junto os dados, né? Do meu jeito, de um lado eu vejo o dado, do outro eu ajusto o processo, na outro braço já estou implantando também funções TASI, então acaba sendo muito integrado. Rafael, aqui, eu queria entender se vocês veem resistência da equipe médica para aceitar a IA e como é que vocês pensam em enfrentar essas barreiras para que eles usem, acreditem, incorporem no dia a dia. Sinceramente, agora, a gente está em vários níveis atrás nisso. As resistências que a gente está ainda enfrentando é para usar inteligência de dados. Né? É algo que, assim, como disse, por um lado, a gente está num hospital que tem pedaço em papel e próximo ano já quer entrar para paperless. Por outro lado, é um hospital que tem pedaço em papel e já está implantando BIs e inteligências. Mas hoje, a equipe médica que eu tenho trazido para eles é se abraçar com a parte de dados, com os indicadores, os KPIs, por enquanto todos esses conflitos. O uso em si desses modelos preditivos eu não trouxe para a prática deles ainda, porque tem muita maturidade pela frente. Antes de pensar em modelo preditivo, tem que pensar, você está sabendo o que é a média de permanência, eu ainda estou batendo muito nessa tecla com eles. Então, o que eu tenho visto nessa questão de AI, e aí eu digo de experiência de várias outras instituições, e é uma parte curiosa. Quando a gente fala de AI, terminou que virou sinônimo muita coisa de falar de Gen AI. E na parte de Gen AI, na parte de consulta, transcrição, eu vi várias instituições que observaram o extremo oposto. O que sempre foi história do médico ter resistência a adoção de tecnologias, algumas das tecnologias que está sendo possível nos últimos 3 anos, alguns hospitais implantaram para teste, e os médicos que ficaram fora dos testes começaram a reclamar, dizendo, como é porque eu que não estou no teste. Então, a gente está num momento curioso, porque, assim, no final das contas, não é que o médico ele é resistente à tecnologia, ele precisa conhecer e entender. O médico ele é resistente a ideias externas. Ele odeia ser colocado coisa na garganta dele. Mas a partir do momento que você ganha a confiança dele, se gera valor e ainda mais toca naquele lado meio preguiçoso do médico não querer fazer as coisas, acho difícil ter resistência. Mas a gente não chegou nessa fase, talvez próximo ano. Até porque, por exemplo, a gente está rodando TASI Delphi, tem muita coisa que a gente simplesmente não pode nem comprar. Não está disponível para vender. A gente, com o End of Life até o próximo ano, a gente vai fazer a transição até Carnaval. Na sua camada de auditoria clínica, você por acaso usou biobanco externo para fazer um bote de comparação? Não, eu não consigo, não cheguei nesse capability. Por exemplo, tem setores que o prontuário foi implantado, mas ainda está com uma qualidade baixa. Eu não consigo ver como automatizar esse tipo de coisa. E, sinceramente, hoje tem coisas muito mais grosseiras para eu avaliar que manualmente eu já consigo fazer. Com 3 auditores no hospital de 180 leitos, eu tenho feito muita coisa manual mesmo. Mas é essa a questão. Como eu integrei o time que faz auditoria, o mesmo time que faz a imputação, em fazer o trabalho dela, ela já entra em contato com esse tipo de coisa. Então, hoje, na verdade, eu digo que o meu time de auditoria, ele é o guardião da jornada do paciente, ele é o navegador intra-hospitalar. Então, se ele já está navegando, ele já está vendo, eu não tenho tido dificuldade de conseguir identificar esse desvio de padrão. Eu tenho tido dificuldade de melhorar o padrão. Isso é um processo que a gente está indo também, e a gente não é nem acreditado, né? A gente vai fazer a acreditação no próximo ano.
Então ainda tem muito rolo, fruta no chão ainda, para ter que subir no pé para pegar com esse nível de automação. E sobre até você perguntou da apresentação, se você quiser, essa apresentação aqui virou uma tese. Então, 70 páginas falando toda a parte estatística, todas as técnicas que eu usei, se quiser eu te mando a tese. Não, eu não publiquei. Eu fiz a tese quando eu fiz o TCC lá do Einstein. Eu não fiz a publicação, mas eu tenho se quiser. Obrigado por saber. É a Evelyn aqui. Parabéns pela sua jornada. Eu sou da área de tecnologia aí há 10 anos e eu entendo agora, estando na saúde, o quanto de desafio, né, enfrentamos, e tenho duas curiosidades. A primeira é o que te fez ir para a área de tecnologia também, querendo entender um pouco da sua jornada profissional. E também, como que o Brasil se posiciona em relação à IA para a área da saúde, né? Você falou de 97% de dados sendo tratados aí, não sendo tratados aí pela Europa, então eu fiquei curiosa para entender um pouco sobre isso também. Obrigada. Tá. Primeira coisa, você perguntou sobre minha jornada, por que eu fui para a tecnologia. Na verdade, você tem que inverter a pergunta. Por que eu fui para a medicina? A tecnologia veio antes. Tá? Na verdade, eu comecei a fazer meu primeiro curso de programação foi aos 11 anos. Então, antes de entrar na medicina, eu já programava SQL, C#, C++, Pascal, e por algum motivo de Deus, eu fui fazer medicina. Inclusive, sou o primeiro médico da família. E é algo que eu estava até conversando com o coordenador do meu curso um dia desses, o quanto foi difícil para a minha faculdade, porque hoje estão se adaptando, tem um pouco mais de empreendedorismo, coisa do tipo, mas assim, eu sempre tive o sangue empreendedor. E a faculdade foi um dos anos mais doentes para mim, do quanto eu me desconectei de mim. Que eu fui obrigado a ter, né, abrir minha cabeça, empurro os livros lá dentro do modelo padrão, esquece tudo que você deseja, tudo que você pensa. Então, foi uma fase muito difícil para mim. Então, depois do trauma da faculdade, foi alguns anos que eu consegui me reconectar. Então, me desliguei totalmente de tudo que eu tinha construído até a faculdade, só virar médico. E é tanto que na primeira semana de formada eu fui para a FGV fazer gestão. Então, já tentando conectar, mas achando ainda que era na gestão executiva, porque eu não fazia ideia que existia uma convergência de tecnologia e saúde. Não tinha qualquer referencial. Isso dizendo que eu tive 2 matérias de informática e saúde na faculdade. E a única coisa que o professor ensinou foi Excel, PubMed, um pouquinho de estatística. Nunca citou, olha, não vou te ensinar não, mas você sabia que existe essa área? 0 referência. Então, foi, inclusive, assim, você conhece bem, uma das pessoas que me ajudou com referência foi Renato Sabatini. Sim. Pelo amor de Deus, né? O folclore do Brasil. Lenda viva. Foi uma matéria do Renato Sabatini, eu lembro até hoje, eu estava de plantão na pediatria desse hospital, então eu estava lá já trabalhando, e eu li essa matéria 1 da manhã, na mesma hora eu entrei no site do Einstein, que eu estava inscrito para fazer uma segunda MBA de gestão de saúde, e mudei para ciência de dados. Então, foi depois desse curso que reconectou e finalmente eu me senti inteira de novo, né? Me reconectando com a parte de mim que é desde a infância. Tá. Segunda pergunta, você perguntou sobre legislação. Primeiro, eu tenho uma esperança muito grande, muito feliz com o que o Brasil está fazendo com a RDS. É uma coisa, assim, de chorar de alegria do que eu vejo que vai acontecer no futuro. Eu sei que tem muita gente criticando, demora muito, tem muita coisa, mas, gente, ninguém no mundo fez algo desse porte. Então, a forma como eu vejo o futuro do Brasil com a RDS e como... Eu sei que o Open Health não vai rolar. Não tem interesses econômicos para o Open Health, mas eu vejo que a RDS vai virar quase que isso, puxando. Vai ser algo tão forte e que quase todo, mesmo quem tem na saúde suplementar, acaba tendo uma convergência com algumas coisas do SUS, e vai existir um incentivo que eu espero para começar a imputar dado para lá. Agora, a pergunta é, quando é que a gente vai poder ter acesso também, ou para receber no hospital, ou para processar? Porque você pensa... mesmo com toda a coleta de dados do SUS, não tem BIs. Um secretário de saúde não tem BI para ver nada na cidade dele. Nada. E esses dados estão públicos. E o governo não desenvolveu isso. Então, da mesma forma que, por exemplo, sistemas. Os sistemas são os mesmos, terão na parte hospitalar, atenção básica e tal, mas não tem BI. Então, a minha preocupação é com isso, com esse enriquecimento. Mas com essa parceria público-privada que eu espero que desenvolva, eu espero ver muito mais soluções, nem que seja de prateleira, que seja comprando e tudo mais, para pegar os dados que o governo produz, que ele legislou e obrigou a puxar, e espero também, né, com essa responsabilidade de uso, a gente possa enriquecer e utilizar no futuro, no futuro 5 anos. Obrigada. Queria só fazer uma consideração, né, aproveitar o gancho. O professor Renato Sabatini, né, uma lenda viva, um ícone, hoje está na diretoria de educação da ABCIS, então, apoiando fortemente aí nessa questão
educacional e capacitação, interoperabilidade, enfim, e outros pilares aí da saúde digital. Então, professor, se estiver assistindo, um abraço para o senhor. E também, quem não conhece, fica aqui a indicação para conhecer o trabalho da CEIDIGE, né, que tem lá a Anistela Haddad como secretária. Então, toda a equipe da Anistela Haddad tem feito um trabalho realmente que críticas e sempre vão existir, obviamente, sempre vão ter melhorias, né? Tem que ser um processo contínuo de melhoria, mas eu acho que foram dados passos importantes já nesse contexto do SUS, do prontuário eletrônico único do paciente, né? Com essa integração entre público e privado. Obrigada, queria te agradecer. Pessoal, eu vou dando sequência aqui.